Olá pessoal, eu sou o professor João Paulo Ciribelli e na aula de hoje irei ensinar um pouco mais sobre como fazer referências em trabalhos acadêmicos. Bora lá! Na aula de hoje ensinarei os fundamentos da NBR, que é a Norma Brasileira de Regulamentação número 6032, já atualizada com a segunda edição, que é de 14 de novembro de 2018. Então, é através dessa NBR que nós conseguiremos fazer a elaboração de nossas referências. Antes mesmo de falar sobre a NBR 6023, sobre como fazer referências, é interessante o aluno ter conhecimento de que existem várias maneiras, várias formas de se fazer referência em um artigo. Isso vai depender qual é a instituição que você está seguindo. Existe, por exemplo, a MLA, que é a Modern Language Association, que é o estilo mais comumente usado em textos das ciências humanas e artes. Temos a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, em específico na sua NBR 6023. Ainda temos Vancouver, que foi desenvolvido por um grupo de editores dos mais tradicionais periódicos internacionais da área da saúde. E ainda temos da APA, normas da American Psychological Association, muito usada na literatura internacional. Mas o que vem a ser as referências? Bom, referência é o conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite sua identificação individual. Essa citação foi tirada da NBR 6023, já na edição atualizada de 2018, em sua página 9. Podemos, então, através desse conceito, entender que referência nada mais é do que a possibilidade dada ao leitor ou ao consultor da obra de onde é que aquele material foi extraído. Então, toda vez que eu faço uma citação no trabalho, logo abaixo dele eu devo fazer as referências. Este aqui é um exemplo mais comum de referência, é uma referência que vem ao final do texto, e é dele que iremos tratar na aula de hoje. Segundo a NBR, a referência pode estar localizada basicamente em 4 locais. Pode vir no rodapé, no fim de textos, partes ou seções, em lista de referências, ou ainda antecedendo resumos, resenhas, recensões, conforme a ABNT NBR 6028 e erratas. A forma mais comum de utilizarmos as referências são a identificada no terceiro item, que é na listagem de referências, ou seja, aquelas que vêm ao final do texto. Você pode utilizar as outras possibilidades, mas isso vai depender muito da instituição, da revista, do local onde você está desenvolvendo o seu artigo. Para a aula de hoje, irei ensinar como fazer os principais modelos de referências. Existem muitas possibilidades, mas eu vou concentrar a aula nas principais, numeradamente 6, que são livro, periódico, jornal, documento eletrônico, trabalho acadêmico, como dissertações ou teses, e legislação. A primeira forma de referendar num trabalho acadêmico que eu apresento para vocês é de livro. Então, quais são os elementos essenciais na hora de eu escrever a minha referência? Devo colocar, então, autor, título, subtítulo do título, caso haja, edição também, se houver. Geralmente, por exemplo, a primeira edição nós não costumamos colocar. O local onde esse trabalho foi publicado, a editora, a data de publicação. Quando necessário, acrescentem-se elementos complementares à referência para melhor identificar. Então eu trago aí para vocês 3 exemplos de como fazer referência de livro. Vou utilizar agora uma setinha para que nós possamos acompanhar em conjunto. No primeiro item aí, temos então o livro aqui de Gomes e de Weck. Toda vez que eu tiver 2 autores, eu preciso separar esses 2 autores por ponto e vírgula. Eu posso utilizar tanto de forma abreviada, que esses aqui são os nomes de Gomes, os primeiros nomes de Gomes, e esses aqui são os primeiros nomes de Weck. Então eu posso utilizar tanto por extenso quanto de forma abreviada.
Observem sempre a questão de vírgula, de ponto, ponto e vírgula, esses espaçamentos. Isso é muito importante na hora de fazermos uma referência de um trabalho. Na sequência, então, eu coloco o título da obra, que é Estática Romântica. 2 pontos, textos doutrinários comentados. Observem que o título principal ele fica em negrito e o subtítulo ele não fica em negrito. Seguido por ponto, a cidade que foi publicado, 2 pontos, a editora, vírgula, e o ano de publicação. Essa aqui é a forma mais clássica de nós podermos referendar livros. Existem também outras informações que nós podemos colocar. No segundo exemplo, temos aqui Heloísa Luck. Observem que aqui o nome de Heloísa já está por extenso e Luck, que é o sobrenome de Heloísa, sempre vem em letra maiúscula. Seguido pelo título da obra, que é Liderança em Gestão Escolar. Observem que está em negrito. Toda vez que eu for referendar livro, o título principal fica em negrito. A edição. Observem como é feita a edição. Eu coloco primeiro o numeral, 4, ponto, dou um espaço, ED minúsculo, ponto. Depois que eu venho com a cidade, Petrópolis, com a editora Vozes e com o ano. Se eu quiser parar nesse ponto, eu posso estar correto. Só que, observem como eu disse inicialmente, quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à referência para melhor identificação. Isso aqui no caso do produtor do trabalho, do autor, quiser dar mais detalhes, mais esclarecimentos sobre a origem de onde ele extraiu a sua informação. Então ele veio aqui com o número de páginas desse trabalho, que é 165 páginas, o tamanho desse documento, que é 18 centímetros, que foi extraído do Cadernos de Gestão, volume 4. Bibliografia veio da página 149 até a página 155. E o ISBN, que é um número emitido pelo IBICT, que é o Instituto Brasileiro em Informação de Ciência e Tecnologia. E aqui na frente eu trago o numeral do IBICT. No terceiro exemplo, eu tenho o caso aqui do autor Zygmunt Bauman, seguido pelo título, subtítulo. Posso colocar também a tradução de Marcos Penchel, a cidade de publicação Rio de Janeiro, a editora é Jorge Zahar, publicado no ano de 1999, possui ao todo 145 páginas. Título original Globalization e o ISBN com o número à frente. Novamente, se você quiser parar até no 1999 ponto, você pode, não há problema algum. Agora, se a obra te der outras informações que você acha interessante e necessário colocar, você pode. Nem é tão habitual colocar essas informações como título original, ISBN, não costuma se ver, mas a NBR ela permite, caso o autor queira. Neste segundo momento, eu vou apresentar para vocês as referências que provierem de jornal. Estou trazendo aqui, então, 2 exemplos. Bom, no primeiro exemplo, que é de Lu Aiko Ota, observem que sempre inicia-se com o sobrenome em letra maiúscula e depois o nome, o primeiro nome e o segundo nome do autor, que pode vir abreviado ou por extenso. Parcela do Tesouro nos empréstimos do BNDES cresce 566% em 8 anos. Esse é o título do artigo, seguido do local da fonte, o estado de São Paulo. A cidade, que é São Paulo, o ano de publicação, o número da edição e a data de publicação, seguido pelo local, pela editora, que são dados complementares, Economia e Negócio, que é uma parte do jornal Estado de São Paulo, e a página que é B1. Uma coisa que eu chamo a atenção é que o negrito não mais aparece no título da fonte, mas sim no local de onde foi extraída essa informação. Então, se eu extrair do jornal O Estado de São Paulo, o que aparece em negrito é o nome do jornal. Temos aqui, então, o segundo exemplo, que veio do Jornal do Comércio, Cidade de Rio de Janeiro, ano 97, número 156, página
e o período de publicação. A referência inicia-se com a palavra crédito porque ele não tem um autor, pelo menos não é identificado no local de onde eu extraí, uma vez que ele é de autoria institucional, ou seja, ele é de autoria do jornal. Irei apresentar para vocês agora os documentos que são extraídos de fonte eletrônica, em geral vindos da internet. Como é que nós fazemos as referências deles? Bom, no primeiro caso temos aqui um artigo escrito por LF Veríssimo. A forma de escrever permanece a mesma de livro e de jornal. Na sequência, o título, Um Gosto pela Ironia, o local de onde foi extraído, 0 hora, a cidade, ano, número, página e a data de publicação. Agora é muito importante eu colocar a seguinte expressão: disponível em ... Aí eu coloco aqui o link de onde eu extraí essa informação. Seguido de acesso em, ou seja, foi a data em que eu, escritor, autor do material, acessei esse documento, né, que foi 12 de agosto de 2010. Observem que eu não coloco 12 de agosto de 2010, o de não aparece. Observem também que eu não escrevo agosto, eu escrevo apenas com as 3 primeiras letras da palavra. Da mesma forma, no exemplo de baixo, observem aqui que julho, eu apenas utilizei as 3 primeiras letras de julho. Então fica, aqui no segundo caso, pegando desde o início, eu tenho aqui a UMA, que é o Centro Universitário de Ciências Gerenciais de Belo Horizonte, 2010, que é o período de publicação, disponível em, e depois a data em que eu acessei. Observe então que é sempre interessante eu colocar o autor, no segundo caso aqui o autor é o Centro Universitário de Ciências Gerenciais, ou seja, o autor é uma instituição, é uma homepage. Da mesma forma, quando eu pego do IBGE, da Fundação João Pinheiro, do Ministério, eu não tenho um autor pessoa física. Em geral, os autores são instituições, as informações divulgadas são institucionais. Por isso que eu não coloco sobrenome e ano do autor, eu coloco aqui a instituição. Sempre que possível, sempre que tiver, nem sempre teremos a questão do ano e a data de publicação. Quando não tiver, eu não coloco. Se tiver, é sempre interessante eu colocar. Muitas vezes, documentos eletrônicos não têm a data de publicação. Mas aí eu coloco, sempre coloco, a data de acesso, que nesse caso aqui foi 19 de julho de 2012. Vejamos agora como é que eu faço referências de trabalhos acadêmicos, como tese, dissertação, trabalhos de conclusão de curso, entre outros. Quais são os elementos essenciais para trabalhos acadêmicos? Olha, eu sempre começo com o autor, com título, subtítulo, se houver, ano de depósito, tipo de trabalho, se foi uma tese, uma dissertação, trabalho de conclusão de curso, o grau, se foi especialização, doutorado, entre outros, e curso, entre parênteses, vinculação acadêmica, local e data de apresentação ou defesa. Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à referência para melhor identificação do documento. Então, observe que tem uma série de informações que eu preciso colocar para fazer referência, seja de tese, de dissertações ou mesmo de trabalhos de conclusão de curso. Estou aqui ao lado colocando um exemplo para vocês, um exemplo de uma tese de doutorado de André Andrade de Aguiar, como sempre, sobrenome em letra maiúscula, seguido do nome por extenso ou abreviado em letra minúscula. Depois, avaliação da microbiota bucal em pacientes sobre uso crônico de penicilina e benzatina. Eita! Então, esse aqui é o título da tese doutoral, ela fica em negrito. O ano de repositório desse trabalho, né, de depósito desse trabalho, é um trabalho de tese, doutorado em cardiologia. Observem que essa sequência é importante, colocar entre parênteses é importante, tal como foi identificado aqui em cima. Seguido pela
pelo local, né, de onde ele conseguiu, obteve o título de doutor, ou pelo menos onde ele fez a defesa da tese, que é a Faculdade de Medicina na Universidade de São Paulo, na cidade de São Paulo, no ano de 2009. A seguir, apresento alguns exemplos relacionados à legislação, ou seja, como eu faço uma referência vinda de um documento legislativo, de uma lei. São elementos essenciais na hora de fazer a referência. Jurisdição, ou seja, o local de onde esse documento está vindo, ou cabeçalho da entidade, em letras maiúsculas, epígrafe e ementa transcrita conforme publicada e os dados da publicação. Vamos pegar o primeiro item aqui, que é a Constituição Federal. Como é que eu faço a citação? O primeiro item que vem é a jurisdição, o local, ou seja, toda vez que eu for fazer uma referência de uma lei de cunho nacional, ou seja, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, pelo Senado e sancionado pelo Presidente da República, eu sempre começo com Brasil. Então, se é da Constituição Federal, se é, por exemplo, a Código de Defesa do Consumidor, então sempre vai vir com a primeira letra Brasil. Isso em maiúsculo. Significa que a jurisdição, o âmbito dessa lei que eu estou trazendo, ela é nacional. Ela não vale para um estado, ela não vale para uma cidade. Ela é de âmbito nacional. Seguindo com, abre colchete, Constituição, 1988, Constituição da República Federal do Brasil, tudo em negrito, organizado por Cláudio Brandão de Oliveira, a cidade Rio de Janeiro, Roma Victor, editora, o ano e a quantidade de páginas. Um segundo exemplo é o Rio Grande do Sul. Então aqui eu já estou trazendo uma lei que é referente ao estado do Rio Grande do Sul. Então essa lei ela vai trazer informações sobre, ou seja, ela vai legislar sobre esse estado. Ela não tem a função ou a pretensão de legislar, de criar direitos e obrigações para outras unidades da federação. Então começamos com Rio Grande do Sul, Constituição 1989, aqui então estou trazendo para vocês a Constituição do Rio Grande do Sul, né? O título em negrito, Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, quarta edição. Lembre-se novamente, primeiro numeral, ponto, espaço, ED, minúsculo, ponto. Atual, cidade da editora Porto Alegre, isso veio da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, 1995. Trago ainda um terceiro exemplo, agora do Código Civil. Como é uma lei de âmbito nacional, eu sempre começo com Brasil. Então, quando eu for fazer uma citação de um trabalho, eu devo colocar da seguinte forma: Brasil 2002. Aí o leitor vai saber de onde é que está vindo essa informação na hora de consultar as minhas referências. Então, vem Brasil, seguido pelo número da lei, que é a Lei número 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Publicado no Diário Oficial da União, seção 1, Brasília, Distrito Federal, o ano, o número, a página consultada. Por último, temos aqui uma legislação que foi extraída da internet. Eu imagino que a maioria dos escritores acabam tirando documentos eletrônicos da internet. O início continua da mesma forma, Brasil, uma vez que nós estamos tratando da Constituição Federal, tá joia? Brasília, Distrito Federal, Presidência da República, o ano. Novamente, toda vez que eu tirar um documento da internet, eu preciso colocar disponível em, dois pontos. Coloco o link e depois acesso em 1 de janeiro de 2017. Lembrando que eu não coloco de e nem coloco janeiro por extenso. Então fica 1jan.2017. Bom, na aula de hoje eu quis mostrar para vocês como é que nós fazemos referências segundo a ABNT. Eu acho que vocês observaram que o número de detalhes, a riqueza de detalhes é extremamente grande. Mas felizmente a gente não precisa decorar essas normas, né? Basta a gente saber consultar o material. Eu deixarei aqui para vocês, abaixo do vídeo, um material que vocês possam consultar e se orientar melhor
com outros exemplos e outras informações, outras possibilidades, tá ok? Vamos ficando por aqui, até a próxima aula, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar o vídeo, de curtir e de se inscrever no canal. Até a próxima!